Olá pessoal, meu nome é Cristiane Lima, sou consultora SAP HCM e SuccessFactors nos módulos de Employee Central e PMGM. Venho trazer para vocês aqui um vídeo manual, porque eu procurei alguns materiais em português e existe uma deficiência de vídeos, de materiais que agreguem a junção desses três temas. Então, eu trouxe aqui um estudo de caso, que foi uma necessidade iniciada pelo E-Social. Aqui no Brasil, nós temos a obrigação dos envios dos eventos do E-Social, desde 2018. Porém, existem atualizações. Nesse caso, já foi uma atualização que já aconteceu, mas fica aqui o exemplo para as próximas, caso nada mude, para como prosseguir quando existem essas solicitações, essas alterações no layout. Bom, essa alteração do layout 1.2 que eu vou tratar aqui foi dos campos do menor aprendiz. Foi a inclusão dos campos de entidade, da prática, da modalidade, o local da prática e a entidade qualificadora. Então, esses campos são novos. A SAP trata a inclusão desses campos no HCM via nota. Então, assim, só para a gente se localizar, o E-Social ele é enviado pelo HCM, através do HCM. Então, toda a ferramenta, toda a parte do envio que existe está lá no HCM. E o envio é baseado, a parte standard é baseado nos infotipos. Então, nesse caso do menor aprendiz, seria o E-Social, os eventos, eles carregam as informações geradas no infotipo 16. Na verdade, esses campos do E-Social, eles ficam no infotipo transparente, entre aspas, que seria o infotipo 398, mas que é tratado como 0016. Então, a criação dos campos no HCM é feita através das notas. Então, assim, o infotipo já existe, porém, os campos novos foram criados através da aplicação de nota. O trabalho aqui do consultor é realizar, do consultor, do analista que vai fazer essa configuração, é alimentar as tabelas que vão ter as informações, ou seja, que vão carregar quais são as entidades qualificadoras e quais são os locais, que são os CNPJs. Esses campos, essa tabela que contém o CNPJ, os dados que serão enviados para o social posteriormente. Porém, hoje em dia, eu quis mostrar um processo do início ao fim, porque hoje em dia as informações já não nascem no HCM. A maioria das empresas, utiliza o Employee Central, o SuccessFactors, para a inclusão das informações em relação aos colaboradores. Então, é feita a criação dos campos no Employee Central, diferentemente do HCM, que a nota já cria o campo, no Employee Central é necessário realizar a criação do campo. Então, eu vou mostrar aqui um passo a passo da criação do campo no Employee Central, da configuração da integração para que o HCM absorva essas informações imputadas no Employee Central e, posteriormente, o envio do evento para o E-Social com as informações que nós geramos. Então, o primeiro passo, a gente entendeu ali a necessidade, que essa informação
seja enviada para o HCM. Então, como a informação, nesse caso, nasce no Employee Central, nós vamos criar o campo, os campos, para que essa informação seja imputada aqui. Então, todos os campos que a gente precisa criar no Employee Central, nós vamos gerenciar configurações da empresa. Aqui é onde ficam armazenados os portlands, que são as divisões, nada mais que as divisões ali do que são informações de pagamento, as informações do colaborador, no nosso caso, as informações do colaborador, que são a Job Info, em relação ao contrato, em relação à jornada, todas essas informações elas ficam aqui no Job Info. Já existem campos, standard, né? E existem os campos personalizados, que são os customizados. Para essa utilização, eu fiz o customizado. Eu tentei fazer com o campo standard e não surtiu efeito na integração. Então, eu optei por fazer com o campo customizado. Então, aqui dentro do Job Info, eu já criei os campos, mas se eu não tivesse criado, eu ia colocar um efetuar correção, ia colocar aqui embaixo, tá vendo que fica aberto aqui um campinho? Você pode selecionar qualquer um e continuar a criação dos campos aqui, ele já fica aqui na ordem. E ele só mostra aqui os campos que estão disponíveis. Então, eu fiz a criação deles aqui, essa nomenclatura fui eu que dei e coloquei aqui em qual grupo que ele vai aparecer lá no colaborador. No meu caso, nas informações de trabalho. Nos 3 campos, eu vou trabalhar com lista de opções. Nós temos que trabalhar com lista de opções, por quê? Porque são várias entidades, são 2 modalidades e são vários estabelecimentos da prática, que são, no meu caso, as filiais dessa empresa. Então, eu crio ali no centro de lista de opções e depois eu linko aqui o nome, a lista de opção que foi criada, ok? Então, aqui as configurações permaneceram as mesmas, as regras de gatilho eu não mexi, e assim foi feito, ok? Aqui é feito o salvar, no meu caso já realizei, então não vou salvar. Para a criação das picklists ou da lista de opções, a gente vai no centro de lista de opções, por exemplo, aqui a entidade, a modalidade, né? Foi o que eu criei primeiro. Eu já criei, mas se eu não tivesse criado, vem aqui criar um maisinho aqui e criar, ok? Então, vamos lá na modalidade, criei lá a lista e aqui eu venho colocando as opções, então é só dar o mais e colocar as opções. Importante, o código externo é o código que a gente vai utilizar lá na configuração da integração. Então, esse é o pulo do gato. Realizei as duas. Outra coisa importante, nesse caso temos duas opções, mas e no caso de ter mais de uma opção? É necessário dar a carga, é necessário não, é mais fácil realizar via carga. Pessoal, para realizar a importação em lote, ou a carga, como nós costumamos chamar, que é para as grandes quantidades, né? É feito um arquivo CSV,
dentro aqui da central do administrador, o Admin Central, importar e exportar dados, e aqui a gente coloca lá a lista de opções. Você pode tanto importar todas as pick lists, como você pode importar as opções dentro da pick list. No caso, para importar as opções dentro da pick list, primeiro a gente faz o export dos dados, colocando aqui então é feito a exportação, então, e depois esse arquivo, você vai no Excel, você preserva as duas primeiras linhas, e ali você vai trabalhando os dados. Depois é só voltar aqui nesse menu e realizar a importação de dados, tá? Importante, quando você vai exportar para o Excel, você vai retirar o ponto e vírgula para você poder trabalhar os dados, né, transformar em coluna. E quando você importar, você vai precisar voltar com ponto e vírgula no arquivo, ok? Ok, pessoal, uma vez realizada a criação dos campos no EC e realizada a picklist, a criação da picklist e realizada a ligação da picklist no campo, dentro do Portland escolhido, nós vamos criar a integração para que aquela informação cadastrada lá possa chegar aqui no HCM. Então, geralmente eu vou pela transação do SPRO, administração de pessoal, no menu administração de pessoal, dentro da opção de integração de dados, editor de integração empresarial, integração de dados do colaborador. Como eu falei anteriormente, nesse caso a integração geral já existe, já foi parametrizada, já funciona. Se não existisse, são outros passos, tem que vir criando desde o começo a integração. Neste caso, já existe uma integração para o infotipo 16, para o infotipo 398, porém, esses campos novos precisam ser incluídos no mapeamento para que eles consigam, para que a integração consiga fazer a leitura desses dados novos. Seleciono o grupo de modelos já existente. Se não selecionar o modelo, ele pede para selecionar aqui, mas tudo bem, vamos selecionar aqui. Nesse caso, eu dei uma olhada em todos os modelos que eu tinha e verifiquei que nesse modelo 00 é onde estavam as informações de 16 do 398. Então, é feito aqui novas entradas, é feita a inclusão desses campos novos, tá? Aqui, então, eu já realizei a inclusão. Como que são criados esses campos? Esses campos são criados nessa tabela, a lista de tabelas aqui abaixo do vídeo, essa tabela, a instância da integração. Então, aqui é onde a gente cria os campos e já faz a ligação em qual entrada que eles vão se estabelecer. No nosso caso, o infotipo 16, ele está na nota WS4, aqui no meu caso. Também, porque eu já tinha pesquisado e porque você pode olhar isso aqui. Por exemplo, um campo já criado. Aqui, ó.
na coluna entidade GC, então eu sei que o modelo de transformação 000 está ligado à entidade GC WS4. Então, dentro da entidade WS4 é onde eu vou criar os meus campos novos, e foi isso que foi realizado, né? Como eu falei anteriormente, eu tentei usar os campos standard, não deu muito, não deu jogo. Então, eu utilizei os outros, os customizados. A lista de opções, porque eu vou ter uma lista de opções. Criação, mesma coisa. Venho aqui, entradas novas, vou indicando aqui a entrada do EC, do CC. Indico o nome do campo, a descrição, etc. Então, uma vez que os campos estão criados, é só fazer a ligação aqui dentro do nosso mapeamento primário. Então, vou colocar os campos no mapeamento primário, vou indicar qual o campo do infotipo que ele vai enviar essa informação, qual o infotipo, o campo que eu criei, a nomenclatura, ele já vai puxar. Feito isso, acabou aqui nosso mapeamento aqui. Uma dica muito importante na criação do campo é essa nomenclatura aqui. Esse S precisa estar maiúsculo. Se estiver minúsculo, apesar do Employee Central mostrar um S minúsculo, aqui é um S maiúsculo, tá? Esse é um pulo do gato que faz a gente perder um tempinho ali, caso você já não tenha essa informação em mãos. Feito isso, o mapeamento está realizado. Aqui no HCM, funciona em forma de request.